meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno devo focar? Olá pessoal, é um prazer estar participando desse congresso. Nossa palestra será sobre dicas de abertura de empresa e contabilidade para engenheiros. Quando a gente fala de e-contabilidade, vamos focar principalmente na parte tributária, que é onde surgem as maiores dúvidas. O tema é extremamente extenso, então se a gente não abordar algum tema que seja específico para o teu caso, a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas posteriormente. Nós vamos falar sobre as fases do profissional de engenharia, né? Então, a gente aqui coloca como 3 fases, né? A fase do prestador de serviço ocasional, ele ainda não se firmou como um engenheiro propriamente dito, e ele está prestando serviços ocasionalmente, né? Existe o prestador de serviço autônomo, ele começou a ter uma prestação de serviço já recorrente, mas ainda atua como pessoa física. E, por fim, nós vamos falar sobre o prestador de serviço profissional formalizado, né? O prestador de serviço profissional formalizado é aquele que, dado o volume de serviço prestado ou exigência dos clientes, ele já tem uma empresa aberta, né? É muito interessante quando o prestador está formalizado como uma empresa, porque na maioria dos casos a economia de tributos é significativa. Então, por isso que a gente recomenda a formalização através de uma empresa. Só fazendo um lembrete aqui, para aqueles que ainda são estudantes de engenharia, não possuem o registro no órgão de classe, estagiário é estagiário e ponto final. Ele não vai poder ter uma empresa de engenharia, talvez atividades correlatas ligadas à engenharia. Então, vamos para o caso do prestador de serviço autônomo como pessoa física, né? Como pessoa física, a gente sabe que é caro para chuchu, né? São até 20% de INSS, até 27,5% de IR, e aí fica o questionamento. Será que a sonegação é o caminho? Outros perguntam, e o MEI? Né? O MEI é o microempreendedor individual, um tipo de empresa relativamente novo, tem uma série de dúvidas ainda com relação a esse tipo de empresa. Acontece que o MEI ele tem certas restrições, e a má notícia para vocês, né, é que o MEI é proibido para engenheiros. Tá? E se pudesse, tem as restrições, que o faturamento só pode ser até R$60 mil por ano, o que corresponde a R$5 mil mês. A contratação de apenas uma pessoa com um piso da categoria, então se observar a comissão coletiva, só vai poder contratar um profissional. Não pode ter sócio, tá? O imposto é mensal de R$50, e sem contabilidade apenas 32% do lucro é isento. Então, o que isso significa? Que mesmo sendo MEI é obrigado a ter contabilidade, tá? Então, se o engenheiro puder ser MEI, a gente coloca aqui, essas são as restrições. O valor de R$60 mil, já existe uma previsão para aumento por parte do governo. Nos próximos anos esse valor vai para R$81 mil. Mas ainda assim, o engenheiro não tem previsão para poder utilizar esse tipo de empresa. Então, quando a gente parte para abertura de empresa, nós vamos falar aqui sobre 3 tipos de tributação. Tributação como lucro presumido, a tributação como lucro presumido mais SUP, que é um regime de uniprofissional, e o Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional, comparado com a pessoa física, pode representar mais do que 350% de economias em impostos. Tá? Vou explicar isso durante esse bate-papo aqui. A gente vai passar sobre quais são os temas, quais são as atividades que o engenheiro pode, ele pode executar. Tá? Ele pode executar como serviço de engenharia propriamente dito, mas ele pode ter atividades correlatas ou atividades fim que ele executa, né? Pode ser
uma obra de terraplanagem, pode ser uma obra de fundação, e aí se ele está executando a obra como um todo, o tipo de atividade muda e muda a tributação. Então aqui eu vou compartilhar agora com vocês um simulador de impostos. O primeiro caso aqui a gente está mostrando a tributação como pessoa física, um valor recebido de pessoa jurídica. Então nesse caso a gente está, para fins de exemplo, nós vamos utilizar para todos os casos 15 mil reais. Então 15 mil reais você recebendo de uma pessoa jurídica, você vai ter aí uma carga aproximada de impostos de 29,46%. Isso significa o quê? Que você fatura 15 mil e vai botar no bolso 10.580 reais. Tá? Então lá se vai quase 4.420 reais em impostos. O outro exemplo que nós trazemos aqui é a tributação como pessoa física de um valor recebido também de pessoa física. Então, quando você recebe o valor de pessoa física, a tributação muda um pouquinho, mas mantém-se alta também. Então, no mesmo exemplo ainda de 15 mil reais que você faturou, você vai pagar R$ 4.758 em impostos. Né? Então, novamente, dos 15 mil reais que você faturou, vai colocar no bolso R$ 10.241, o que dá uma carga tributária aproximadamente de 31,72%. Como vocês podem ver, é uma carga tributária bem alta e salgada. Né? Então, partindo para os exemplos como empresa, a gente tem a tributação como lucro presumido. Lucro presumido, se você faturar 15 mil reais, você vai pagar R$ 2.449 em impostos, o que dá uma carga tributária aproximada de 16,33%. Então, vejam que a gente já partiu aí de uma tributação de quase 30% na pessoa física para 16,33% na pessoa jurídica, estando no lucro presumido. A economia é bem significativa. Eu vou falar sobre a tributação de sociedade uniprofissionais. É um regime especial de tributação. Ele não existe em todas as prefeituras. Vou falar especificamente do caso da Prefeitura de São Paulo. E aí depois, havendo dúvidas, se você é de uma outra localidade, entre em contato conosco que a gente pode sanar essa dúvida para vocês. Tá? Então, o primeiro caso é que a sociedade uniprofissional ela deve ser formada por sócios da mesma profissão. Né? Eles devem estar habilitados na mesma atividade. Então, são exemplos, sociedades uniprofissionais que possuem apenas engenheiros, que possuem apenas arquitetos, advogados, médicos. Então, todos os sócios devem ser ter a mesma formação e estar habilitado para atuar. Esse regime especial ele é voltado para atividades que são regulamentadas, tá? Que possuem um órgão de classe que fiscaliza a profissão. Para vocês terem esse tipo de regime, a empresa ela deve ser aberta em cartório, tá? Que a gente fala que é uma sociedade simples, não uma sociedade empresária. Então, o registro, ao invés de ocorrer na junta comercial, vai ocorrer no cartório de empresas, tá? De registro de empresas. Então, e não podem ter como sócio uma pessoa jurídica, não podem ser sócias de outras empresas. Então essa empresa ela não pode ter sócio como pessoa jurídica e nem investir em uma outra pessoa jurídica. Não podem desenvolver atividade diversa daquelas que estão habilitados os sócios. Né? Então, se eu abro uma empresa que todos os sócios são de engenharia, eu não poderia fazer projetos de arquitetura. Que tenham como sócio que serve só para aportar capital ou administrar a empresa. Isso também não é permitido. Não pode explorar mais do que uma atividade de serviço. Então, obrigatoriamente, você não pode ter ali uma miscelânea de serviços. Então, se a empresa é uma empresa de engenharia, vai ser só e somente só a empresa de engenharia. Não pode ter atividade de obras. Que não pode terceirizar o serviço. Então, abre uma empresa de engenharia,
só que ao invés de eu executar o projeto, eu vou passar o projeto para um escritório parceiro, isso não é permitido. Que se caracterizem como atividade empresária, ou que constitui elemento de empresa. O que isso quer dizer? Se você, ao invés de passarem, você e seus sócios, atenderem os clientes, você contrata outros engenheiros para trabalhar, e esses engenheiros passem a ser responsáveis pelos projetos e atendimento aos clientes. Isso pode descaracterizar a sociedade uniprofissional. E também você não pode ser um representante de uma empresa no exterior em que o atendimento esteja descentralizado. Tá? Aqui eu vou dar um aviso que existe na Prefeitura de São Paulo. Embora constituídas como sociedades simples, assumam caráter empresarial em função de sua estrutura ou forma de prestação de serviço. Isso daqui é bem importante porque existiam empresas que acabaram se tornando, ao invés de ser uma empresa onde os engenheiros atendiam os clientes, se tornou um grande conglomerado e estava nesse regime uniprofissional. O que acabou acontecendo? A prefeitura foi lá, cassou o registro e pediu que a empresa recolhesse os impostos, o ISS propriamente dito, o imposto municipal, com multa e juros dos últimos 5 anos. Então, esse tipo de atividade ele é caracterizado para escritórios de menor porte, em que os sócios vão atender os seus clientes. Por que toda essa discussão de se enquadrar como SUP e no lucro presumido? Porque o valor dos honorários, se for que você cobra aí para um projeto R$15.000, ao invés de você pagar 5% de ISS, você vai pagar um ISS fixo. Ele é um ISS trimestral, R$241,83 por trimestre por sócio. Então, trazendo aí como exemplo uma empresa que tenha 2 sócios, vai pagar R$161,22 por mês. Então é uma economia bem significativa. Se a gente comparar com o exemplo anterior, onde um projeto de R$15.000 em um mês significava uma carga tributária de 16,33%, nesse nosso exemplo, com os mesmos R$15.000, vai ter uma carga tributária de 12,40%. Então já é uma economia bem significativa. E aí agora eu vou falar sobre a tributação no regime de apuração de impostos no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime onde que você paga praticamente todos os impostos em uma única guia. Como vocês puderam ver no exemplo anterior, são 5 impostos e o Simples Nacional concentra todos esses 5 impostos em uma única guia. Então, até por uma forma de gestão, às vezes é melhor estar no Simples Nacional do que no lucro presumido, para você evitar aí todo esse trabalho de lidar com obrigações fiscais da sua empresa. Que por mais que você contrate um contador, ele vai gerar a guia, mas no final das contas quem vai ter o comando de entrar no banco e pagar vai ser você. Então, o Simples Nacional ele é dividido em 6 anexos, e nós vamos falar dos anexos 3, 4 e 6, que são os anexos onde possuem atividades ligadas à engenharia. Tá? No anexo 3, a carga tributária é a partir de 6%, então naquele exemplo de R$15.000 de faturamento, no anexo 3 pagaria de imposto R$900, e aí a economia é gigantesca, né? A gente, dos R$15.000 que você fatura, você coloca no bolso R$14.100, é uma economia bem significativa. No outro exemplo, o anexo 4, ele a carga tributária é a partir de 4,5%. Tem que lembrar que nessa carga tributária não inclui o INSS, sendo que no anexo 3 inclui o INSS. Né? O INSS, no Simples Nacional, ele toma a nomenclatura de CPP, que é Contribuição Previdenciária Patronal, que quando você tem uma empresa, se paga em INSS pela empresa e pelo empregado / sócio. Né?
Então, nesse caso, no anexo 3 a CPP está inclusa, no anexo 4, que é a parte da empresa, tem que pagar adicionalmente esse imposto. Então, como a carga tributária é a partir de 4,5%, no Simples Nacional para as atividades de serviço é o anexo com a menor tributação. No exemplo de R$15.000 vai se pagar aí de imposto 675, sobrando aí para você R$14.325 no seu bolso, né? Então esse anexo é bem favorecido mesmo com relação à tributação. Por fim, nós vamos falar do anexo 6. O anexo 6 ele tem a sua tributação mais elevada, ele abarca todas as atividades que são regulamentadas ou de cunho intelectual, ou técnico ou científico. O anexo 6, a tributação é a partir de 16,93. Então, no nosso exemplo aqui, utilizando que você faça um projeto aí, vai cobrar R$15.000 por esse projeto ele seria tributado em R$ 2.539,50. Ou seja, você poria no bolso R$ 12.460,50. Ainda assim, comparando com a tributação de pessoa física, é uma economia bem significativa. Dadas as tributações que nós apresentamos, será que vale o risco da sonegação? Então, ainda existem pessoas que acreditam que o Caixa 2 não emite todas as notas, isso é possível. Eu vou mostrar aqui como a Receita Federal tem avançado os mecanismos para poder combater a sonegação de impostos. Então, aqui eu trago uma imagem falando a respeito dos mecanismos, né? Então, a Receita Federal ela tem um supercomputador chamado T-Rex, e esse supercomputador roda com um sistema chamado ARPA, né? Qual a mensagem do governo? T-Rex foi o maior predador terrestre que já existiu, e Árpia, a maior ave de rapina. Então a mensagem do governo é: por baixo ou por cima eu vou te pegar, né? A gente tem aí o chamado Big Brother fiscal, né? Então hoje, quando você faz compras com cartão de crédito, quando você registra um imóvel no seu nome, um carro, a Receita Federal ela já sabe de todos esses dados. Qualquer transação bancária, ela já fica sabendo também dessa transação bancária, todas as movimentações que existem em conta corrente, a Receita Federal já tem acesso, né? Eu costumo, até para ilustrar o momento político que o país está passando, observe a velocidade que o mensalão aconteceu e a velocidade que aconteceu a Lava Jato. No mensalão, o T-Rex ele já estava em funcionamento, mas ele não tinha tantos dados acumulados, né? Hoje, na Lava Jato, já tem uma série de dados e o rastreio do dinheiro fica muito mais fácil para poder acontecer e ter a parte de investigações, né? Então, tem uma das declarações, o Sérgio Moro falou: siga o dinheiro que você encontrará os beneficiários. Então, hoje, a questão de rastreamento de recursos é muito mais feito de uma forma muito mais facilitada por conta desse sistema da Receita Federal. Aqui a gente traz uma notícia que fala sobre corretores de imóveis que teve uma operação da Receita Federal em que a operação foi chamada de 6%, fazendo alusão ao valor da comissão que os corretores recebem, mas dentro dessa reportagem eles colocam que no decorrer do ano novas operações serão realizadas tendo como foco outros profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros e arquitetos. Então, porque os prestadores de serviço acabam declarando uma renda incompatível com os bens patrimoniais, né? Então, quando você tem um patrimônio que ele é incompatível com a sua renda, você pode estar no radar da Receita Federal. E o Simples funciona mesmo? Bom, as empresas que optarem para o Simples Nacional, elas vão poder faturar até 3,6 milhões, o que corresponde a um faturamento médio mensal de R$300.000. Né?
para os próximos anos já tem um aumento desse teto para 4,8 milhões. A empresa ela pode ter sócio ou não ter sócios, né? Então, essa era uma preocupação que se tinha antes. Ah, mas eu preciso ter sócio? Não. A gente vai explicar um pouquinho aqui sobre o outro formato jurídico que você pode abrir a empresa sem ter sócios. Então, aqui a gente vai listar algumas atividades possíveis para quem atua no setor de engenharia, mas não está fazendo serviço especificamente de engenharia, não tem ali o projeto, não tem uma responsabilidade técnica sobre aquele trabalho, uma emissão de ART, né? Então você tem dividido os anexos, como nós mostramos, né? Você tem no anexo 4, você tem obras de alvenaria, obras de fundação, outras obras de acabamento e construção, obras de terraplanagem, obras de montagem industrial, instalação e manutenção elétrica. Então, essas são atividades possíveis no anexo 4, que vai pagar a tributação a partir de 4,5. No anexo 3, nós temos a instalação de máquinas e equipamentos industriais, né? E por fim, no anexo 6, administração de obras. E aí, a atividade específica para engenharia, que é o serviço de engenharia, e que está no anexo 6 também. E eu tenho aqui um que nós chamamos de bola dividida, que tem uma atividade que chama Serviço de Desenho Técnico relacionados à arquitetura e engenharia. A Receita Federal diz que essa atividade pode ser enquadrada tanto no anexo 3 e pagar a partir de 6%, e no anexo 6 e pagar a partir de 16,93%. Eu vou ler exatamente o que a Receita Federal ela diz a respeito e depois faço a interpretação. A Receita de Serviço de Desenho Técnico relacionados à arquitetura e engenharia poderá ser classificada no anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2006, caso não se caracterize como exercício de atividade intelectual de natureza técnica, desportiva, artística ou cultural que constitua profissão regulamentada ou não. Nossa interpretação aqui porque existem trabalhos que você faz de projeto que você só é o cadista, né? Você é apenas o desenhista, você não tem responsabilidade técnica sobre aquele projeto. Então, neste caso, seria enquadrado como anexo 3. Agora, se você não é um mero cadista ali, ou desenhista, e que você assume a responsabilidade técnica sobre esse projeto, vai ter uma emissão de ART, aí a tributação seria como anexo 6 e pagaria a partir de 16,93% de imposto. Aqui nós trazemos as tabelas, né, porque eu falei sempre a partir de, né, esse a partir é para uma média mensal de até R$15.000, e se você ultrapassar essa média mensal de R$15.000, vai tendo pequenos aumentos. Eu vou deixar aqui as tabelas projetadas, né? Não vou ficar aqui narrando as tabelas, mas mostrando que tem a variação, né, entre os anexos. A gente coloca aqui até quem vai faturar até 1,8 milhão. Depois, querendo, a gente pode compartilhar essas tabelas indo até 3,6 milhões, mas a gente acredita que para engenheiros que estão começando, que vai ter abertura de empresa, que é o foco aqui da nossa palestra, no ano faturar 1,8 milhão já seria bem proveitoso, né? Já seria um grande feito. Então, querendo a extensão dessa tabela, a gente pode compartilhar posteriormente. Então a gente vai falar agora sobre a importância da formalização, né? Se a gente lembrar lá no início, nós falamos das 3 fases do prestador de serviço, né? Então eu vou falar agora sobre a importância da formalização, né? Então, primeiro ponto que a gente coloca que se você se formalizar como uma empresa, você passa uma impressão de maior profissionalismo e maturidade até profissional. Você não está mais testando aquele mercado, se você vai ter alguns clientes ou não. Você já está estabelecido como uma carteira de clientes, já tem trabalhos recorrentes, então
quando você se formaliza, você está demonstrando aí mais profissionalismo e maturidade. Tem uma questão de organização da vida financeira, né? Então, a segregação entre os ganhos da pessoa física, né, e o da pessoa jurídica, né? Isso é muito importante porque é muito comum os empreendedores acabar misturando os bens da pessoa física e da jurídica e acabar não sabendo quanto que tem ali de remuneração mensal e acaba ou ele tendo que socorrer a empresa ou a empresa socorrer ele o tempo todo. A gente falou aí de todo o Big Brother, do T-Rex, do sistema Arpia, então você emitindo notas fiscais, você está afastando aí o risco da sonegação de impostos, né? Isso vai refletir em menos imposto de renda, depois eu vou colocar aqui o link para vocês, mas uma vez que você tem a renda tributada na empresa, você pode retirar o dividendo, né, que é o que você, depois que você teve o faturamento, tributou, tirou todas as despesas do seu custo operacional, isso você chega no lucro líquido, esse lucro líquido vai poder ir para a sua pessoa física, né? Uma vez que vai para a sua pessoa física, você é isento de tributação na pessoa física. Então, uma vez tributado na empresa, não vai ter tributação na pessoa física, isso significa menos imposto de renda. Por fim, se você está pagando menos impostos, é mais dinheiro no bolso, e eu acho que aqui é o objetivo de todo mundo, ter mais renda livre para vocês gastar e poder investir em coisas que efetivamente fazem sentido para vocês. Já que eu falei a respeito da importância da formalização, agora a gente vai falar como que é o processo de formalização de uma empresa. Então a gente fala normalmente em 3 caixinhas, né? Uma caixinha chamada formato jurídico, a outra qual é o enquadramento com relação ao porte da empresa e por fim a tributação. O formato jurídico é se a empresa vai ser empresário individual, uma EIRELI, uma limitada. O empresário individual, ele age por um nome próprio, né? Apesar de ter um CNPJ, isso significa que não tem uma segregação entre os bens da pessoa física e da jurídica, tá? Então, não havendo segregação entre os bens da pessoa física e jurídica, o engenheiro que for lá fazer um projeto e ele for acionado juridicamente por um cliente ou porque o projeto teve um problema, ele pode responder com os bens da pessoa física, né? Então, colocando em risco aí o imóvel, o carro e as economias pessoais. Então, apesar de possível, o empresário individual, como envolve uma questão de risco, a gente não recomenda para o engenheiro. Agora, se é uma atividade muito mais relacionada que você não tem uma responsabilidade técnica, poderia ser como empresário individual. A EIRELI é um formato jurídico, apesar de ter sido lançado em 2011, né, ter sido aprovada a lei da EIRELI em 2011, ela é relativamente nova, ainda as pessoas têm uma série de dúvidas com relação à EIRELI. Nós temos um vídeo falando especificamente sobre a EIRELI, mas eu vou dar aqui um highlight sobre os principais pontos da EIRELI. O primeiro ponto da EIRELI é que você tem a segregação dos bens da pessoa física e jurídica. Isso é importante no caso da atividade de engenharia, que assume responsabilidade técnica sobre a obra, sobre o projeto que vai ser executado. A EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada e ela tem a obrigatoriedade de ter 100 salários mínimos na Constituição. Então, você atesta ali, quando você assina a abertura de uma EIRELI, que a empresa tem 100 salários mínimos de capital. Hoje, o valor do salário mínimo é R$ 880, isso seria aí, teria que assinar que a empresa tem 88 mil de capital. Isso não é preciso mostrar um comprovante desse valor, mas você está assegurando que a empresa tem isso. É como se o caixa da empresa tivesse 88 mil reais. Tá? E por fim, a gente tem a limitada. A limitada é uma empresa onde que já tem mais de um sócio e aí existe a segregação entre os bens da pessoa física e jurídica. Tá? Então, uma vez, aí primeiro tem que se optar se você vai ter ou não um sócio para definir qual que vai ser o formato,
não tendo sócio, a nossa recomendação é que seja como Eireli, tá? Depois é o enquadramento. O enquadramento é com relação ao porte. Hoje, pela legislação, a microempresa é aquela que fatura até 360 mil ano, tá? E a empresa de pequeno porte é aquela que fatura entre 360 mil e 3,6 milhões. Então, esses são os dois enquadramentos. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, ele é obrigatório para que você tenha o pedido do Simples. Mesmo se você não for Simples, você pode pedir o enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, e isso te dá algumas vantagens. Uma vantagem é que o teu processo de abertura de empresa não vai ser ter que ser assinado por um advogado. Outra vantagem é que a legislação faculta o reconhecimento da firma, da assinatura, quando você for constituir empresa. Então, é uma vantagem se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte. Outra vantagem também é que se você for participar de licitação, a legislação prevê uma bonificação para empresas que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? E por fim, você tem que optar com relação à tributação, que como nós passamos aqui, os 3 cenários, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro presumido com o regime especial, que é a sociedade uniprofissional. Tá? Então, essa é a maneira que a empresa tem que ser organizada. Escolha um de cada caixinha. E por fim aqui a gente mostra como a maioria faz. Né? A maioria dos engenheiros hoje tem optado por ser uma empresa Eireli, uma microempresa, e tem a tributação no Simples Nacional. Tá? Então, falando especificamente aqui do processo de abertura, seja com um contador que você escolha ou com a Kunube, o ideal é que você tenha uma proposta formalizada, né? Você vai ter que passar os documentos digitalizados para o teu contador, vai pagar as taxas e os honorários desse contador, né? A gente detalha mais para frente aqui quais são esses valores. Ele vai te preparar um contrato social, e aí você vai ter que assinar, colher a assinatura desse contrato social, vai passar documentos da junta, documentos da Receita Federal, e você vai ter que devolver os documentos assinados e as cópias autenticadas. Né? Você precisa apresentar uma cópia autenticada do seu RG com CPF ou CNH. Né? Depois ele vai dar entrada com o teu processo na Junta Comercial e na Receita Federal, e aí, passado de 2 a 5 dias, você vai receber aí o contrato social e o CNPJ já registrados. Né? Depois você vai precisar de um certificado digital. Né? O certificado digital ele serve para emitir nota fiscal, e para o contador que for cuidar da sua empresa, ele ter a possibilidade de fazer a entrega de informações para o governo através do certificado digital. E paralelamente vai ser feito o registro na prefeitura. Né? A partir do momento em que você abre a empresa, toda empresa precisa ter o registro na prefeitura. Faça o registro na prefeitura, tem o certificado digital, vai para o registro no órgão de classe. Né? Se você optar por uma atividade regulamentada, se for serviço de engenharia, você vai precisar ter aí o registro no CREA, e o registro no CREA como PJ. Tá? Ah, mas eu já pago o CREA como pessoa física. Obrigatoriamente você vai ter que pagar o CREA também como pessoa jurídica. Tá? E aí depois que passou pela fase de registro no CREA, pelo órgão de classe, sua empresa vai estar pronta para faturar e aí economizar. Falando especificamente do CREA e do processo de formalização, eu vou falar especificamente dos custos para São Paulo. No nosso site você consegue consultar todos os custos para todos os estados do país. Eu vou falar sobre o registro de empresas de junta comercial, porque a empresa de cartório vai variar o preço com relação ao valor do capital, e a junta comercial não tem isso. Eu vou falar especificamente aqui dos custos para
empresas que vão ser constituídas na junta comercial. Como empresário individual, tem uma taxa chamada DARI, que é uma taxa estadual. Para empresário individual é 57,48. Se for abrir como EIRELI ou limitado, que é a nossa recomendação, o valor é de R$ 129,36. A DARF, que é uma taxa federal, R$ 10 para empresário individual e para EIRELI R$ 21. E tem uma taxa da junta comercial que é de R$ 110, seja para empresário individual ou EIRELI. Tá? Então, esses são os custos para a formalização do teu processo, são as taxas, né, para formalização do teu processo. E o CREA, ele segue uma tabela relacionada ao capital. Tá? Se o capital da empresa for até R$ 50 mil, R$ 457,23 é o valor da anuidade. E se o capital tiver entre 50 e 200 mil reais, 914,46. Aqui vocês vão ter acesso à tabela inteira. Só quis trazer aqui que o valor do CREA ele é obrigatório se você tiver atividade regulamentada. Então, se você se posicionar como uma empresa de engenharia de fato, e ele vai variar conforme o capital. Eu trouxe as duas primeiras faixas que a maioria das empresas, quando abertas, estão nas duas primeiras faixas, mas existem 7 faixas com relação ao valor do CREA para a pessoa jurídica. Depois, você tem, eu havia comentado já, então você vai ter o custo do certificado digital. O certificado digital hoje, ele custa algo em torno de R$ 225 a R$ 250, isso vai depender da certificadora. Nós temos uma parceria com uma outra certificadora, e o certificado digital comprado conosco sai por R$ 199, então aí já é uma forma de economizar. O contador, né, vocês vão precisar contratar um contador tanto para abertura como para manutenção mensal da empresa, então pode ser a Conub pode ser o contador de vocês. E uma outra taxa adicional é a taxa da prefeitura, que para o ano de 2016 foi de R$ 143,44. Ela é obrigatória para todas as empresas, ela não é proporcional, então abriu a empresa, seja novembro ou dezembro do ano, vai ter que pagar o valor cheio, e no próximo ano ela sempre vencerá no dia 10 de julho de cada ano. Né? Então isso, eu estou falando dos valores e das datas para São Paulo, e para a cidade de São Paulo, e para pessoas que estão nos acompanhando, que são de outras cidades, temos que consultar a data de vencimento e o valor para a tua cidade. Bom, agora vamos aos documentos para a abertura da empresa. Você precisar da sua carteira de identidade em bom estado, então não pode ser um documento que tenha sido replastificado ou que ele esteja ilegível, não esteja em um bom estado de conservação. Tem que ser um documento válido, e a gente brinca que o que é um documento válido? Se você perdeu a carteira e fez um boletim de ocorrência para dizer que você perdeu os documentos, depois a carteira foi achada, pelo fato de você ter feito o boletim de ocorrência, a tua carteira de identidade está inválida, porque quando você faz o boletim de ocorrência é como se você cancelasse esses documentos. Então, atentar se você tem esse caso, porque você pode demorar mais tempo para poder conseguir abrir a sua empresa. Um comprovante de endereço onde vai ser a empresa, tá? Na maioria dos casos, as prefeituras aceitam que a empresa seja aberta em endereço residencial, então isso não deve ser um grande problema se você ainda não tem um espaço locado, né? Você pode abrir no teu endereço residencial. Vamos precisar também do número do recibo da última declaração do imposto de renda. Isso é utilizado para fazer o pedido do Simples Nacional. Precisa só do número, você não precisa passar para o contador a tua declaração de imposto de renda inteira. E a cópia do IPTU, onde consta o número do contribuinte, e na maioria dos casos vai precisar também aí a metragem do imóvel que consta no IPTU para poder se fazer o registro da empresa. Tá? Bom, eu queria falar um pouquinho da Conub. Né? Eu sou ex-auditor
tenho mais de 12 anos de experiência no mercado, sou graduado e mestre em contabilidade pela USP em São Paulo. Minha sócia, a Thaís, tem 16 anos de experiência na área contábil, foi 10 anos auditora também. E a gente resolveu abrir a Conube porque a gente viu que tinha uma parcela do mercado que precisava ser atendida e os valores dos honorários eram um valor alto e pouco automatizado. Então a gente criou uma plataforma para atendimento, abertura de empresa. Então a nossa proposta é de ser uma plataforma de contabilidade. Temos contadores por trás, você pode ligar, pode mandar e-mail, são contadores que vão te auxiliar a responder. A plataforma ela serve para facilitar a comunicação entre vocês e a Conube para que vocês consigam ter aí o teu dia a dia de uma forma mais organizada, porque a plataforma solta avisos para vocês, tudo. Então você consegue ver também o que a contabilidade está fazendo pela sua empresa, além da possibilidade de emitir nota fiscal do celular ou de uma plataforma, ou direto da plataforma sem precisar aí de certificado, porque o certificado já estará na nossa plataforma, né? Então essa é uma das facilidades. E a gente coloca aqui quais são as vantagens de ter o processo formalizado, né? O que a gente escuta muito dos engenheiros, né? Pô, eu tive uma boa renda esse ano, mas não consegui visto para poder levar a família para Disney, né? Então uma vez que você formalize a sua renda através de uma empresa, emita as notas fiscais, faça o recolhimento dos tributos, você consegue demonstrar que você tem capacidade financeira e aí teu visto não será negado, tá? Outra coisa também é que é vantajoso, algumas marcas de carro fazem promoção para venda de carro para CNPJ, né? Então, na nossa pesquisa aqui, a gente encontrou carros da GM com até 20% de desconto, né? Então, tendo sua renda formalizada, você vai poder aumentar o limite do cartão de crédito, vai poder buscar financiamento para sua casa própria, você contratar plano de telefonia celular, porque os planos de telefonia celular para pessoa jurídica é infinitamente mais barato do que para pessoa física, né? As operadoras oferecem planos especiais e aparelhos também nos planos corporativos. Para você ter ideia, hoje eu pago 21 centavos o minuto para a operadora, né? Também planos de assistência médica é muito mais barato na pessoa jurídica como pessoa física. Existem operadoras de plano que já não fazem planos de saúde para pessoa física, então contratar pela pessoa jurídica é muito mais barato. Essas foram algumas dicas, tá? Coloco à disposição para poder tirar dúvidas posteriormente com vocês. Nossos contatos são 11 4788 9521 e nosso e-mail é contador@conube.com.br. Muito obrigado e fico à disposição para tirar dúvidas de vocês posteriormente. O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno devo focar